A minha nota no TOEFL foi 118, 30 em speaking, 30 em reading, 29 listening e 29 em writing. A primeira prova era o reading, então quando eu entrei na sala já tinha algumas pessoas fazendo a prova, mas não tinha nenhum barulho. Mas conforme os testes foram seguindo, teve o speaking. E eu, como fui uma das últimas pessoas a entrar, eu estava fazendo, acho que o listening ainda, enquanto outras pessoas estavam fazendo o speaking. Então, teve muito problema do barulho. Eu não conseguia escutar o que o interlocutor estava falando, porque tinha outras pessoas atrás de mim falando muito alto. Então, teve muito problema de barulho. Para realmente conseguir zone out e focar no que eu estava fazendo, eu tive que anotar muito. Então, tem a história de anotar tudo no listening, porque as melhores anotações são as que incluem todos os detalhes, ou a maioria deles. Então, eu tentei anotar o máximo possível para poder manter no assunto e não pensar no que as outras pessoas atrás de mim estavam falando. Na parte de reading, eles mostram o texto antes para você ler, caso você queira, e logo depois eles vão para as perguntas, mas eles incluem o texto do lado. Então você pode abaixar para ler o texto inteiro na hora. No meu caso, para eu salvar tempo, eu lia o parágrafo sobre o qual eles estavam fazendo a pergunta e aí respondia logo depois, para poder realmente focar nas informações específicas do parágrafo. Eu acabei conseguindo a pontuação máxima na sessão de reading e acho que a estratégia que mais me ajudou foi realmente procurar o que a pergunta estava pedindo, mas assim, bem específico, porque eu acho que com a loucura das provas do SAT, do TOEFL, a gente acaba aprendendo a interpretar o texto e o TOEFL não pede muito isso, ele pede mais o que está claro no texto. Às vezes eu lembro das perguntas que eram do tipo, o que o autor menciona, que exemplos ele dá. Então dá direitinho para você olhar no parágrafo e ver, geralmente é parafraseado para não ter as mesmas palavras na pergunta e no texto, mas dá para você checar direitinho o que eles estão perguntando, se está lá ou não. No speaking, nas sessões em que você tinha que personalizar e não falar sobre a palestra ou o texto que você tinha lido, que você tinha que falar de si mesmo e o que você preferia, era bom você dar exemplos de por que você escolheu aquilo. Então, assim, eu escolhi passar a minha vida inteira na praia porque eu tive uma casa na praia quando eu era menor. Alguma coisa assim, para você realmente dar um embasamento para o seu argumento. Enquanto que no writing, você tem que realmente construir uma argumentação em cima da sua tese ou da sua ideia central do texto. E o que meu professor falou muito foi que de novo, eu podia até construir o argumento, mas o que ia realmente fortalecer ele era o exemplo. Então acho que aí é onde as duas sessões se ligam. Eu me preparei por volta de 1 mês para o TOEFL. Eu já vim com uma certa bagagem de inglês, que foi uma língua que eu sempre gostei, estudei desde os 3 anos. Para manter a calma no dia da prova, eu usei exercícios de respiração. Um que eu gosto mais é inspirar por 6 segundos, segurar por 5 e soltar em 7. Então é bom porque tecnicamente diminui a batida do seu coração e te deixa mais calmo. Mas também eu tentei ficar no mindset de inglês, assim, ficar pensando em inglês, porque eu acho que isso me deixava mais calma com a relação de tipo, eu sei, calma que vai tudo certo.